Se você já teve uma crise de dor musculoesquelética, de dor ortopédica muito intensa ou uma dor que durou muito tempo, certamente você já ouviu falar de infiltração. Algum médico te propôs ou comentou algo sobre fazer uma infiltração. E me surgiram algumas dúvidas que os pacientes trazem a mim. Infiltração é tudo igual, doutor? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho, e hoje eu vou esclarecer essas dúvidas mais comuns que chegam a mim a respeito de infiltração. A primeira coisa a conversar, o primeiro conceito a se esclarecer é, teoricamente, tudo em que você aplicou por uma agulha em algum paciente, em algum indivíduo, é uma infiltração. Então a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é, se nós estamos falando de uma infiltração sistêmica, uma infiltração em que a medicação vai para o corpo inteiro, ou se estamos falando de uma infiltração localizada, para atingir um ponto específico e uma lesão específica em que a ideia é simplesmente atingir aquele alvo e melhorar aquele local que está lesionado, sem você espalhar medicação para o corpo inteiro, tá bom? Então uma infiltração sistêmica, por exemplo, é aquela infiltração que o médico prescreve e você vai na farmácia tomar uma injeção no bumbum ou uma injeção no braço. Aquilo é uma infiltração, só que é uma infiltração sistêmica. E qual o problema dela? Mesmo que ela seja usada para uma dor no quadril, para uma dor no joelho e até mesmo que ela funcione. Para eu aplicar uma injeção, uma medicação no ombro ou no bumbum, em um músculo, e ele atingir uma articulação lá longe que está com dor, eu preciso colocar doses muito elevadas de medicações. Normalmente medicações em doses altas e medicações muito potentes. Ou seja, elas às vezes até trazem benefícios em relação à dor, mas também trazem junto todos os seus efeitos colaterais, porque ela vai atingir não somente aquela articulação onde você está com problema ou aquele tendão, ela vai atingir o seu corpo inteiro. É como se você tomasse uma medicação oral, só que em doses cavalares. Então essa é a primeira diferenciação. Infiltração sistêmica intramuscular é uma coisa. Infiltração localizada no ponto-alvo que a gente quer atingir, articulação, tendão, nervo, seja o que for, é outra coisa, tá? Nessa mesma linha que eu comentei, quando eu vou fazer uma aplicação localizada, direcionada para o meu problema, eu consigo, já que eu estou colocando a medicação no local onde o problema está existindo, eu consigo usar doses muito pequenas das minhas medicações. Com isso, eu não terei absorção para o corpo inteiro daquelas medicações. Com doses mínimas, eu consigo ter um efeito muito grande, muito benéfico, porque eu fui no local exato da dor e sem ter efeitos colaterais. Então essa é uma diferenciação muito importante. Infiltração sistêmica, doses altas de medicações muito potentes. Às vezes alivia a dor, porém traz efeitos colaterais e atinge todo o corpo. Infiltração localizada, doses pequenas, medicações com alta efetividade, atingindo o local da dor, não se espalham para o corpo inteiro, sem efeitos colaterais, atingindo níveis maiores de sucesso e de alívio da dor. Primeira grande diferença para a gente, hein? Outra questão é, infiltração sistêmica, muitas vezes quem vai aplicar é o farmacêutico, ou os próprios médicos aplicam na clínica, os enfermeiros deles, os técnicos. Você coloca a medicação e é uma medicação que vai ser aplicada de maneira muito rápida, então ela vai intramuscular. Entra a agulha, tem que ser uma agulha relativamente comprida para atingir uma profundidade suficiente que chegue no músculo e, obviamente, ela vai sem anestesia. Isso gera uma dor e um desconforto não pequenos. A maioria dos pacientes acham bem desconfortável esse tipo de procedimento. É muito rápido, algumas vezes tem que ser feito, mas é muito diferente de quando nós fazemos aplicações localizadas. Nas aplicações localizadas, a maioria dos médicos costuma usar anestésico local. E aí entra mais uma diferenciação. Eu posso fazer uma aplicação localizada em uma articulação, em um tendão, sobre um nervo, no músculo, sem anestesia local, ou posso fazer com anestesia local.
Normalmente, os pacientes que recebem esse procedimento sem anestesia local, obviamente, costumam ter uma experiência desagradável e se queixam muito disso. Então, a maioria de nós utiliza anestésicos locais seguros em doses pequenas antes de aplicar as medicações que a gente realmente quer entregar para aquele local. Tá? Isso garante que o procedimento seja muito mais confortável e garante que, para anestesia local, eu posso usar agulhas extremamente finas, que a gente muitas vezes nem sente entrar na pele. Agulhas como de um paciente que aplica insulina na barriga, que tem que aplicar todos os dias, ou de uma paciente que aplica botox para fins estéticos. Então são agulhas que a gente nem sente entrar na pele. Entra o anestésico, quando nós vamos com a agulha para a medicação, que é um pouco maior, um pouco mais espessa e mais comprida para atingir planos profundos, atingir a articulação, aquele local já está anestesiado. Então eu já tenho um conforto em que o paciente não vai ter o desconforto de entrar aquela agulha um pouco mais espessa, como é lá na infiltração sistêmica, ou nos colegas na infiltração local que não usam anestésico local, certo? Terceira diferenciação importantíssima. Eu posso fazer uma aplicação local simplesmente baseado no meu conhecimento de anatomia. Eu palpo a articulação, mexo a articulação ou palpo o tendão e vou aplicar a medicação através da agulha que eu coloco, baseado nesse conhecimento e na palpação. A gente fez isso durante muitos anos, muitos colegas ainda fazem, mas hoje, felizmente, nós temos métodos melhores para otimizar essa aplicação. Por quê? Aplicar simplesmente baseado na anatomia, eu tenho muitas variações. Um paciente que tem um pouco mais de gordura é completamente diferente de um paciente magro. Uma junta que está com derrame, está inchada, está com edema, eu não consigo palpar os pontos importantes para eu me basear na anatomia. Então eu perco esses parâmetros. Tudo isso leva a que essas aplicações feitas simplesmente baseadas no conhecimento de anatomia e no olho nu, que alguns chamam de aplicação às cegas, ela tem uma chance de erro muito grande. Significa que muitos trabalhos já mostraram isso. Se eu aplicar sem auxílio de nenhum exame de imagem, em até 70%, 80% das vezes, dependendo da articulação, eu posso estar aplicando no local errado, no local onde eu não queria. Eu queria colocar uma medicação dentro da articulação e essa medicação está ficando na gordura. E aí a gente não entende, muitas vezes o paciente fala: doutor, não sei por que eu fiz uma aplicação com um médico de referência e ele fez uma medicação que eu sei que funciona, mas não deu resposta nenhuma em mim, eu não tive nenhum alívio. Talvez essa medicação foi aplicada, sim, corretamente pelo médico, mas não chegou no local da dor, porque ele não sabia as condições do paciente, acúmulo de gordura, derrame, líquido, inchaço, não permitiram que aquela agulha chegasse no local onde deveria. E o médico nem ficou sabendo, porque ele estava baseando nos conhecimentos de anatomia dele. Então isso é um fator muito importante. Como que nós evoluímos e garantimos que isso não ocorra, esse erro não ocorra? Com auxílio de exames de imagem, deles para executar em ambiente de consultório, de clínica, o mais prático e mais seguro é a ultrassonografia, a ecografia. Ele é um meio de auxílio diagnóstico muito prático, completamente indolor, não emite nenhuma radiação, então não tem nenhum risco associado ao exame e nos permite ver muito bem todas as estruturas musculoesqueléticas que nos interessam. Tendões, músculos, nervos, articulação, cartilagem. Ele é um exame muito fidedigno para o uso em ortopedia. Tá? O uso da ultrassonografia me garante que eu, guiando a minha agulha e olhando no exame, esse monitorzinho aqui é o que ajuda a gente, e esse aparelho aqui é o que a gente apoia na pele do paciente para guiar o exame. Então esse é o nosso melhor amigo para evitar erros. Garante que desde a pele até o local que eu quero atingir, eu enxergue a minha agulha em todo o trajeto. O que isso significa? Primeiro,
garantia de que eu estou atingindo o ponto ideal. Eu vejo a minha agulha atingindo o tendão, a articulação, o nervo que eu queria, vejo a medicação que eu estou aplicando saindo da agulha. Então eu não tenho mais dúvida se eu coloquei no lugar certo ou não. Essa dúvida foi dirimida. Adicionalmente, como eu estou vendo a agulha e a minha chance de acerto é muito maior, porque eu também estou vendo a estrutura, isso me permite usar agulhas mais finas. Porque quando eu não sei onde eu estou aplicando, você usa uma agulha mais larga para espalhar aquela medicação ali. Com a ultrassonografia, eu uso agulhas muito finas, porque eu estou vendo a medicação e o ponto que eu quero atingir. Isso garante um conforto para o procedimento muito maior e todos os trabalhos mostram isso. A aplicação guiada por ultrassonografia é extremamente mais confortável em relato de todos os pacientes nesses estudos do que a aplicação às cegas, só pela anatomia, ou até comparando com outros métodos de imagem, como tomografia, por exemplo. Tá bom? Outra vantagem da ultrassonografia, a segurança que isso me dá. Quando eu coloco uma agulha e vou acompanhando todo o trajeto dela, passando pela pele, pela gordura, até chegar no tendão, no músculo, na articulação que eu quero, eu estou vendo tudo que está no caminho. O aparelho me mostra tudo isso na tela. A imagem está me mostrando tudo isso. Ou seja, eu garanto que eu não vá atingir nenhum nervo que eu não queira, aqueles choques que a gente pode sentir numa aplicação até no bumbum mesmo, na farmácia, que eu não vou atingir nenhum vaso, nenhuma artéria, nenhuma veia. Isso transforma um procedimento num procedimento extremamente mais seguro do que uma aplicação às cegas, sem eu saber para onde aquela agulha está indo e no trajeto, no caminho dela, ela pode passar por estruturas que eu não queria que ela passasse, certo? Como já comentado, então a ultrassonografia me garante um procedimento e uma infiltração ou um bloqueio muito mais preciso, com muito maior acurácia. Eu tenho a garantia de que eu atingirei o local que eu desejava. E isso me permite, mais uma vez, usar doses muito pequenas de medicações com um efeito positivo muito grande. Adicionalmente, eu tenho uma chance de sucesso global do procedimento muito maior e alcançada com muito menos sessões, ou muito menos doses, muito menos aplicações. A maioria das vezes a gente faz uma só, tá? Se esse foi o planejado para aquele paciente. Diferente de pacientes que você vê que fizeram ou as infiltrações sistêmicas, ou mesmo a localizada, mas às cegas, que, doutor, eu fui, fiz, não saí, não tive melhora, fiz mais uma, não tive melhora, fiz mais uma. Faz 3, 4, 5 aplicações. Então é ficar insistindo no mesmo erro, tá? Quando nós fazemos ela guiada por ultrassonografia, a gente tem a garantia de que colocou no local certo. Isso talvez em uma aplicação me traga um sucesso muito alto. E se não teve o sucesso desejado, a gente sabe que não foi por uma falha de local de aplicação. Por outras questões, talvez a gravidade da lesão, que ela não tenha respondido tão bem a esse tratamento. Mas não foi por uma falha de local de infiltração, ok? Outra diferenciação muito importante que tem que ser feita quanto ao tipo de infiltração para o paciente que pergunta: mas vai ser igual a infiltração que eu fiz com outro médico, doutor? O mais relevante infiltração, como eu falei, é a técnica. Colocou uma agulha e perfurou a pele, é uma infiltração. Mas o que eu vou aplicar de medicações ou de substâncias lá, pode ser qualquer uma. Isso dá um leque muito grande. Um mundo de substâncias disponíveis hoje que a gente tem para utilizar, e só o que vai determinar isso é o problema daquele paciente. Então não existe um coquetel mágico para todos os pacientes e todas as doenças da ortopedia. Cada caso tem que ser avaliado, e o conhecimento que o médico tem dessas substâncias. Então o médico ele tem que estar estudando farmacologia, ele tem que estar estudando todas as substâncias em si que podem trazer benefícios para cada tipo de doença, cada tipo de lesão, cada tipo de paciente, e adequar o que ele vai aplicar para aquele caso naquela infiltração.
Então não tem como saber. O paciente fala, mas vai ser igual a infiltração que o outro colega fez? Não tenho a mínima ideia, não sei nem o que o outro colega colocou em termos de substâncias. Hoje nós temos disponíveis analgésicos, anti-inflamatórios, hormônios, fitoterápicos, substâncias de estímulo cicatricial. A gente tem muita coisa que pode ser colocada ali, tá bom? E isso vai determinar, em muitos casos, o sucesso daquele procedimento. Eu posso ter colocado, ter feito, atingido o ponto certo, ter sido extremamente confortável e coloquei uma substância que não se adequa para aquele caso. Minha resposta não vai ser a ideal. Se eu fiz tudo isso direitinho, com auxílio da ultrassonografia e ainda utilizei as substâncias corretas para aquela indicação, a chance de sucesso, novamente, vai lá para cima. Tá bom, doutor. Você falou da técnica, do que é, das diferenças entre as infiltrações. Mas qual o objetivo de fazer uma infiltração? Por que os médicos recomendam tanto, nesses casos mais graves, de dor mais continuada ou mais intensa, que se faça uma infiltração? Ela tem muitas vantagens, tá? A primeira vantagem é que ela fornece, quando bem executada, como eu expliquei com esses critérios anteriores, um alívio imediato da dor. Então, quando nós não queremos esperar muito uma medicação fazer efeito, a infiltração é uma medicação ideal, porque o paciente sai do procedimento com o alívio da dor que ele entrou. E esse alívio muitas vezes vai só aumentando e ficando cada vez melhor, tá? Coisas que às vezes até para um comprimido tomado a gente tem que esperar 1 hora, 2 horas aquele efeito ser atingido. Com a infiltração bem executada e com sucesso, na hora o paciente levanta da maca se sentindo melhor. Então, um alívio imediato da queixa que o levou a procurar o seu médico. Outra vantagem, como eu atingi o ponto exato e foi localizado e não se espalhou para o organismo, esse alívio tende a ser mais duradouro, porque a substância está só em volta do local da lesão. Quando nós tomamos uma medicação, ele faz o efeito, mas ele vai circular no corpo inteiro e o organismo depois vai colocar aquilo para fora. Nessas substâncias localizadas, eles não chegam a circular tanto, ele fica agindo no local da lesão. Então a durabilidade do alívio é muito maior. Outra vantagem, claro, se eu consigo dar um alívio rápido e mais duradouro, isso me permite reduzir ou cortar o uso de medicações orais e medicações sistêmicas, tá? Que tem aqueles efeitos colaterais, pode ter aqueles efeitos colaterais que eu comentei com vocês. Então isso me garante maior conforto no meu dia a dia, de não ter que ficar me enchendo de pílulas e tomando comprimido a cada momento, e me garante muita segurança. A infiltração foi feita com a técnica correta, atingiu o resultado, parei de tomar remédios. Economiza dinheiro, poupa-se de problemas de efeitos colaterais com os remédios e tem maior conforto para o seu dia a dia de não ter que ficar carregando medicações. Isso é muito importante em pacientes que já têm outras doenças e que já tomam um monte de comprimidos para o diabetes, para a pressão alta, para o coração. Então colocar mais um remédio é sempre um transtorno na vida desse paciente. A infiltração nos permite tirar essas medicações dele, certo? Outro aspecto extremamente relevante não existe medicação mágica. Então não dá para dizer que as infiltrações vão curar o problema que você tem. Não vão. Elas vão te dar um alívio. Muitas vezes um alívio completo. Mas que para aquela melhora se perpetuar dentro das lesões ortopédicas, vai ter que estar presente um protocolo de reabilitação com o fisioterapeuta. A fisioterapia é parte integrante de todo o tratamento não cirúrgico bem feito em ortopedia, certo? Então, já que eu vou fazer a fisioterapia e eu vou ficar bom, doutor, para que fazer a infiltração? Olha que ajuda muito. Além de você ir para a fisioterapia mais confortável e sem tomar remédios orais, ela te faz pular etapas da fisioterapia. Quando você está com muita dor e chega para o fisioterapeuta, ele não consegue trabalhar tudo o que ele gostaria para melhorar a tua lesão. Ele vai levar algumas sessões para conseguir tirar a tua dor. E isso às vezes leva 4, 6, 8 sessões para ele conseguir te dar um conforto.
Nesse tempo aí, foram 2, 3 semanas de sofrimento do paciente e de perda de tempo, pois ele não conseguiu ainda iniciar a reabilitação própria para aquela lesão. Quando a gente aplica uma medicação de maneira correta através de uma infiltração guiada por ecografia, o paciente pula todas essas etapas. O paciente chega para o fisioterapeuta sem dor. E todas aquelas sessões que ele perderia para tirar a dor do paciente, ele não vai precisar fazer mais. Ele já começa a reabilitação específica para o tratamento da lesão. Então a gente ganhou muito tempo e poupou dinheiro, porque essas sessões estavam sendo pagas. Então a gente colocou ele, às vezes o paciente deixa de fazer 4, 5 sessões que ele perderia para tirar a dor e a gente entrega esse paciente para o fisioterapeuta numa condição muito melhor, em que ele vai conseguir executar os exercícios com muito mais conforto e se recuperar muito mais rápido, que é o que a gente quer. O que todos nós queremos é uma rápida recuperação para o retorno de vida normal indolor. Então, revisando os 4 aspectos mais importantes que nós falamos para diferenciar as infiltrações, para responder a pergunta dos pacientes se infiltração é tudo igual? Não, não tem nada a ver. As infiltrações são completamente distintas entre si. 4 aspectos têm que ser avaliados: se é uma infiltração sistêmica ou local. Se ela for local, se usa anestésico ou se não usa. Local, usando ou não anestésico, se ela é feita às cegas, guiada pela anatomia, pelo olho, ou se ela tem o auxílio de um exame de imagem com uma ecografia, que é o melhor para este fim, como eu comentei com vocês. E a última diferença depende grandemente de qual substância vai ser aplicada, independente da técnica. Então esses 4 aspectos fazem com que uma infiltração feita em um local seja completamente distinta de uma infiltração feita em outro local com outro profissional. Ou seja, também muda resultados de maneira grotesca. Fazem com que uma infiltração em um local que não adiantou nada, talvez traga o sucesso completo feita com as técnicas corretas em outro local. Certo? Espero ter respondido às dúvidas de muitos pacientes que vêm me perguntar a respeito disso. E isso muitas vezes eu espero que quebre alguns traumas que alguns pacientes apresentam, que não podem nem ouvir falar em agulha, nem ouvir falar em infiltração, porque tiveram experiências muito negativas. E quando a gente faz isso com a técnica adequada, esses pacientes veem que é, primeiro, completamente diferente. Eles mesmos relatam: nossa, foi muito diferente da outra vez. Depois, que atinge-se resultados mais satisfatórios, com um nível de conforto e segurança muito maior. Certo? Muito obrigado, continue acompanhando os vídeos, escreva suas dúvidas, terei o maior prazer em esclarecer para vocês. Siga, se inscreva, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Grande abraço!